Olá, meu nome é Tainá Fernandes, eu sou fisioterapeuta, mestre e doutoranda em ensino pela Unipampa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas para o trabalho do fisioterapeuta na saúde coletiva. Então, quais que são os objetivos da nossa aula? Primeiro, compreender as principais ferramentas de atuação do fisioterapeuta na saúde coletiva, identificar as potencialidades e limitações do telesaúde, reconhecer as características do atendimento individual, domiciliar e também em grupos, e entender como que essas estratégias elas vão contribuir para a promoção da saúde, para a prevenção dos agravos e para a reabilitação da população. Então, né, vamos revisar um pouquinho sobre a saúde coletiva. Dentro da saúde coletiva, o fisioterapeuta ele vai atuar além do ambiente ambulatorial. Então, ele vai atuar além da questão da reabilitação de uma forma geral. Ele vai utilizar diferentes estratégias de cuidados que vão permitir, então, um amplo acesso, né, aos indivíduos, a promoção, a integralidade da assistência e também vão responder às necessidades da comunidade de uma forma geral. Então, vamos dizer que a gente vai sair da nossa bolha, a gente vai sair daquele nosso ambiente ali de maca, bola, tatame, aparelhos. A gente vai para fora da nossa sala e a gente vai trabalhar para além da reabilitação. Quais que são, né, as ferramentas de atuação dentro da saúde coletiva? Então, existem algumas ferramentas, né, que a gente utiliza hoje, algumas estratégias que são o telesaúde, que vem cada vez mais, né, sendo muito utilizado e muito comentado também. O atendimento individual, que a gente não vai abrir mão desse atendimento individual, eu falei que a gente vai para além da nossa sala, mas a gente não vai abandonar aquele cantinho individual para tratamento também, para reabilitação. O atendimento domiciliar, que nada mais é que aquele atendimento dentro do domicílio, dentro da casa do paciente, então a gente sai da nossa salinha e a gente vai até o lar da pessoa. Os grupos, né, os atendimentos em grupos, que são muito utilizados, então, dentro da atenção básica, e aí a gente divide eles em dois tipos: os grupos preventivos e os grupos terapêuticos. Essas ferramentas, elas têm finalidades de promover, então, saúde, de prevenir as doenças e também de reabilitar aqueles indivíduos. Elas vão, além de promover educação em saúde, também ampliar os acessos aos serviços de saúde. Então, a gente vai conseguir alcançar um público maior e até mesmo ir até aquele público que não consegue vir até a nossa sala, até a nossa unidade básica de saúde. E aí, então, vamos começar falando um pouquinho sobre o telesaúde. O telesaúde, ou aquele atendimento, o teleatendimento, né, como muitas pessoas conhecem, ele não surgiu na pandemia, ele surgiu antes da pandemia. Ele ganhou mais visibilidade na pandemia. Mas lá em 2007 já existia uma portaria, tá? A portaria número 35, que instituía então o Programa Nacional de Telesaúde. Então ele já vinha dentro do nosso Sistema Único de Saúde, já tinha ali uma brechinha que falava sobre ele. Porém, claro, em 2020, com a pandemia de Covid-19, ele teve uma expansão, então, bem acelerada nesses atendimentos, nesses teleatendimentos ou atendimentos remotos. Então, né, devido às limitações ali, que nós estávamos as restrições, né, impostas pela pandemia, nós começamos a aderir ainda mais a esses atendimentos remotos, tá? O COFITO, né, o nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, lá em 2020, ele precisou publicar uma resolução, então, emergencial, né, em virtude da pandemia, que era a resolução número 516, então, de 2020, que permitia, assim, o teleatendimento também para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Já em 2022, saiu, então, uma portaria do Ministério da Saúde, tá? Que regulamentava as ações do telesaúde no SUS. Então, como assim, na pandemia virou assim, teve
uma explosão de teleatendimentos, em 2022 saiu uma portaria com algumas especificações ali bem importantes para regulamentar essas ações do telesaúde no Sistema Único de Saúde. Já em 2022 também teve um marco legal nacional do telesaúde para as profissões da saúde, tá? Então saiu uma lei número 14.510 de 2022, que foi o marco legal ali do telesaúde para as profissões da saúde. E em 2025, no ano passado, então, o COFITO, né, o nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, publicou uma resolução, a resolução número 619, que regulamentava permanentemente, então, o telesaúde na fisioterapia e na terapia ocupacional, porque, como eu falei, em 2022, em 2020, perdão, ele postou uma portaria, então, uma resolução emergencial. Então, já em 2025, essa regulamentação ela foi permanente. Então, ele colocou uma resolução permanente. E aí, o telesaúde na fisioterapia, então, né, a partir desde o ano passado, dessa resolução 619 do COFITO, ele ficou, então, estabelecido que sim, pode ser realizado, né, nas modalidades de teleconsulta, telemonitoramento, teleconsultoria e também teleeducação. Então, a gente pode atuar dentro dessas 4 modalidades, segundo o nosso conselho. E essa resolução, ela reforça que esse atendimento remoto, ele é opcional, né, deve ter, então, o consciente, a ciência, né, do paciente e também do terapeuta. Então, se o paciente, ele não se sente confortável, né, ou ele acha que não vai ser bom para ele não precisa aceitar, assim como, né, vai depender também de cada um dos casos do paciente, da condição clínica do paciente. Então, esse atendimento ele é remoto e deve ser utilizado quando for adequado, eficaz e seguro para a condição clínica do paciente. Então, assim, alguns pacientes, por exemplo, o meu paciente é uma entorse de tornozelo, já avaliei, eu comecei a atender ele, né, presencialmente, eventualmente nessa semana, sei lá, tá com enchente aqui na minha cidade. Então, eu quero fazer um teleatendimento. Esse paciente ele já tem um pouco mais de consciência sobre alguns exercícios que a gente utiliza, algumas terapias. E aí, então, ele concordou. Ok, posso realizar a minha sessão. Mas vamos pensar, é um paciente, uma criança secretiva, né? Que eu preciso fazer algumas mobilizações ali de remoção de secreção, preciso retirar essa secreção. E a mãe da criança não tem conhecimento, né? Então, assim, não tem como, né? Como é que eu vou remover secreção à distância pela tela do computador ou do celular? Não tem como, é uma condição assim que infelizmente não dá, tá? Então, assim, é saber reconhecer o que, que é adequado, né? O que, que é eficaz e também seguro para o paciente. Então, por exemplo, um paciente idoso que eu estou trabalhando equilíbrio. Não tem como, vou colocar o paciente em risco, né? A saúde e a segurança do paciente ali em risco. Então, tem um risco muito maior do que um benefício. Também, então, vai exigir cuidados relacionados principalmente à privacidade do paciente, à confidencialidade e, claro, não abrindo mão do registro das informações em prontuário. Então, o nosso conselho, ele sempre traz que a gente precisa registrar as informações em prontuários, então, avaliações e evoluções, tá? E também ter um máximo de cuidado, né, com a questão da privacidade e da confidencialidade desse paciente. E aí, então, a gente tem algumas vantagens e, claro, algumas limitações, né, dentro da fisioterapia. As vantagens, então, o maior acesso aos serviços, né, a redução das barreiras geográficas, por exemplo, eu sou fisioterapeuta especialista em neurologia, então, se um paciente de outra cidade quer ser atendido por mim, quer conversar, quer tirar algumas dúvidas, fazer uma consultoria, é possível. Então, essa é uma grande vantagem, né, não tem essa barreira geográfica. Como agora, eu posso dar aula para vocês estando em outro estado. A continuidade do cuidado, então, como eu havia falado, né, esse paciente, então, estamos com uma questão climática, né, na nossa cidade, esse paciente ele não pode ficar sem o seu atendimento, então, eu posso, né, dar essa continuidade à distância. E a otimização, então, também dos recursos.
E algumas limitações, né, também a dependência do acesso tecnológico, então se a gente vai pegar uma pessoa que não tem tanto conhecimento, né, da tecnologia já dificulta um pouco, que daí além de ter aquela questão da vou ter que fazer o exercício, né, vou ter que fazer o que a minha fisioterapeuta está instruindo, e aí também ainda vou ter que lidar com o computador ou com o celular, que é algo que tem ali uma barreira, tem uma limitação. Então, é uma dificuldade. Às vezes dependo de outra pessoa para ligar o computador, né, para fazer a videochamada. É dificuldade, então, a barreira, né, da avaliação física completa, a necessidade do letramento digital, então, como eu falei, às vezes, né, depende de outras pessoas, por não ter tanto conhecimento ou tanta habilidade com as tecnologias, e as questões éticas e de confidencialidade, então, que a gente sabe que hoje, né, o atendimento presencial, ele já perpassa, às vezes, alguns profissionais, eles já ultrapassam essa barreira aí das questões éticas, né, da confidencialidade, principalmente com o uso das redes sociais, aí, né, com a questão dos teleatendimentos ainda mais. E aí, quais que seriam as aplicações do telesaúde dentro da fisioterapia, né? Então, o que que a gente pode fazer? Orientações de exercícios domiciliares, tá? Então, principalmente, não pensando então no contexto de um fisioterapeuta que trabalha de uma forma privada, de uma forma particular, mas pensando lá dentro da saúde coletiva. Então, é possível sim a orientação de alguns exercícios domiciliares, tá? O monitoramento de alguns pacientes crônicos, então, assim, a gente tá ali em tratamento com aquele paciente, fez visitas domiciliares, atendimentos domiciliares, depois ele foi. Evoluiu para um atendimento em grupo, para uma reintegração social, e aí recebeu alta, mas para fazer os exercícios, né, as atividades em casa. Então, eu posso passar ele para a modalidade do teleatendimento, ou até mesmo de uma continuidade, né, de um atendimento mais contínuo, longitudinal, onde eu vou, uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, entrar em contato com esse paciente para monitorar, né, para ver como que estão as suas atividades, a sua evolução, se ele está conseguindo fazer isso tudo sozinho ou com seus familiares. Também o trabalho da educação em saúde, né, que ajuda muito essa questão do teleatendimento. Hoje, muitas pessoas têm celulares, então a gente consegue disseminar informação, disseminar conhecimento em saúde, né, educação em saúde, de uma forma muito mais eficaz. É muito mais fácil que alguém veja um vídeo, né, um Reels, um TikTok, falando sobre saúde, do que preste atenção, por exemplo, a gente falando uma palestra, né, ou uma sala de espera, por exemplo. Então, se tu colocar ali o vídeo no TikTok, com certeza vai ter muito mais views do que as pessoas sentadas nos olhando, nos ouvindo. O acompanhamento também dos pacientes pós-alta hospitalar, então, né, esse monitoramento desses pacientes também é possível. E, né, uma área que já foge, então, um pouco da questão do terapeuta-paciente, que é equipe multi mesmo, né, a discussão de casos entre os profissionais. O telesaúde é muito útil para isso também. O atendimento individual, então, como ferramenta, tá, de trabalho dentro da saúde coletiva. Então, o atendimento individual, né, nada mais é do que aquele centrado nas necessidades específicas do indivíduo, né, de uma única pessoa, considerando, então, todos aqueles aspectos biopsicossociais e funcionais daquele indivíduo. Então, a gente não vai abrir mão, por mais que a gente trabalhe com grupos, muitas vezes vão aparecer pacientes dentro lá na atenção básica em que a gente vai precisar dar um atendimento individual, a gente vai precisar dar uma atenção individual àquela pessoa. Então, a gente não vai estar abrindo mão desse atendimento. Ele vai promover a maior individualização do cuidado, né, com um atendimento bem direcionado, um fortalecimento, com certeza, do vínculo terapeuta-paciente, né, por mais que dentro dos grupos a gente consiga fazer isso, mas é um pouquinho diferente, né, do que se a gente está falando diretamente com uma pessoa, somente com aquela pessoa, a gente vai conseguir se entregar muito mais, né, e um melhor monitoramento, então, da evolução clínica desse paciente. Então, alguns pacientes, né, eles vão precisar desse atendimento mais individual. E qual que seria um exemplo de um atendimento individual, então, dentro da comunidade, né? Vamos pensar aqui numa pessoa que esteja, por exemplo, com uma infecção respiratória, né, com uma pneumonia muito secretiva e que busca a atenção básica ali para uma resolução.
né? Então, o atendimento fisioterapêutico, nesse caso, ali, para remoção de secreção, para expansibilidade, ele precisa ser individual, não tem como remover secreção em grupos, né? Não seria seguro também. Então, seria uma forma, né, de atendimento. E aí, o atendimento domiciliar. A modalidade, então, dos atendimentos domiciliares, né, é uma modalidade de atenção realizada dentro do ambiente domiciliar, vai ser destinado, então, a indivíduos com limitações funcionais, então, o atendimento domiciliar na comunidade, como que a gente tria, como que a gente sabe quem que precisa e quem que não precisa? Vou visitar todo mundo que precisa de fisioterapia? Não. A gente vai fazer a visita, o atendimento domiciliar àqueles indivíduos que têm limitações funcionais, dificuldade de se deslocar ou até mesmo a continuidade do cuidado. Então, assim, é um idoso cadeirante. E aí, naquela rua, é uma rua que é de terra, de pedra, não tem como manusear a cadeira de rodas. Vou ter que ir até lá. É uma pessoa com deficiência, né, que utiliza um andador e não tem alguém com ele para auxiliar no deslocamento até a unidade básica de saúde. Então, eu vou ir até lá. É um paciente acamado, né, vou ter que ir até lá. Então, assim, a triagem, ela é muito importante nesse momento, porque, infelizmente, seria ótimo se a gente pudesse, né, atender todos os domiciliares, mas não é possível. Então, a gente faz uma triagem para ver quais os indivíduos que possuem limitações e dificuldades de deslocamento. E a necessidade de continuidade no cuidado, como eu tinha dado o exemplo, né, o paciente, ele deu alta do grupo, né, deu alta do atendimento individual ou lá na unidade básica de saúde, e eu posso fazer, então, um monitoramento. Então, uma vez por mês, eu faço uma visita domiciliar para esses pacientes para ver como que eles estão indo, como que eles estão se sentindo, né, se apareceu algum outro sintoma, então, de algum outro problema de saúde, então eu faço essa visita. Alguns exemplos, então, de indicações, né, como eu já tinha falado, alguns pacientes neurológicos, idosos com limitações, pacientes em cuidados paliativos, né, que possuam limitações também, pessoas com doenças crônicas incapacitantes, tá? E quais que são os benefícios desse atendimento domiciliar? A avaliação, né, do contexto em que o indivíduo ele vive, né, do contexto familiar, do contexto geral, intervenções adaptadas no ambiente real, então muitas vezes a gente consegue ver que aquela pessoa, ela mora numa casa onde tem um degrau, onde o piso ele é desnivelado, e aí prejudica ainda mais o equilíbrio dela, né? Então, onde ela não tem as condições mínimas ali, por exemplo, não tem um banheiro, né? Utiliza outros métodos. Então, assim, a gente consegue fazer algo adaptado à realidade da pessoa. A participação da família, que é algo extremamente importante dentro desse processo terapêutico. Então, a gente pode dar orientações para a família, né, para o cuidado, para o manuseio desse paciente, né, para o monitoramento desse paciente. Então, é algo muito importante. E, claro, uma maior adesão ao tratamento, porque não tem aquela coisa, né? Hoje eu tô com dor na minha perna, não vou conseguir ir até a fisioterapia, porque a fisioterapeuta vai vir até a mim. E aí podem ser realizadas, né, orientações também de cuidado, como eu falei, até mesmo para a família, e prescrições de exercícios em que os indivíduos eles podem desenvolver em casa. Depois a gente tem, então, as modalidades em grupos, que são os grupos coletivos e os grupos terapêuticos. São estratégias coletivas que vão possibilitar um cuidado simultâneo de diferentes indivíduos que tenham características ou necessidades semelhantes. Então, na aula anterior que eu falei, né, sobre a saúde coletiva de uma forma geral, eu comentei sobre os grupos, né, preventivos, terapêuticos, sobre controle de danos e controle de riscos. Aqui a gente entra a questão dos grupos. Então, o que seriam os grupos preventivos? Aqueles grupos onde a gente vai trabalhar mais a promoção da saúde, a educação em saúde e a prevenção de agravos. Grupos que tenham objetivos de prevenir. Então, por exemplo, um grupo de pilates, né? Um grupo onde a gente vai trabalhar o pilates solo. Para aqueles pacientes, né, que sentem de vez em quando dores nas costas, né, dores nas articulações, então vou trabalhar aqui o fortalecimento, vou trabalhar a mobilidade, vou trabalhar o alongamento através de exercícios de pilates. Grupos, então,
onde a gente consegue trabalhar a prevenção de quedas em idosos, então que eu vou trabalhar um pouco mais de atividade física, eu vou trabalhar equilíbrio, vou trabalhar a conscientização sobre alguns objetos que não são interessantes ter em casa. Grupos de gestantes, então, onde a gente vai trabalhar algumas ações de educação em saúde, né, de preparação para o parto, para o pós-parto, para a amamentação. Então, também são grupos que a gente pode, são aí exemplos de grupos, né, que a gente pode estar trabalhando. E aí tem os grupos terapêuticos. Os grupos terapêuticos, então, eles já estão focados nos danos, né, na reabilitação. Então, a gente vai trabalhar a reabilitação funcional, o estímulo à participação social, né, então, aquela pessoa que já tem alguma sequela, algum dano da doença, ele vai ser estimulado a participar novamente da comunidade, né, a ter uma interação social que muitas vezes ele acaba se privando. E a troca de experiências entre os participantes também. Então, vai ter uma melhor adesão ao tratamento quando a gente leva esse indivíduo para o grupo, porque é interessante o atendimento individual, o atendimento domiciliar, por exemplo. Vamos pensar num paciente pós-AVC. Mas esse paciente ele também precisa ver que outras pessoas que têm as mesmas limitações que eles, ou limitações similares, que passaram pelo mesmo processo da doença, elas também estão inseridas na comunidade, elas também estão buscando uma melhora. Então, isso faz com que é um sentimento ali de pertencimento também, de acolhimento. E aí, né, consequentemente, uma melhora da adesão ao tratamento. Então, exemplo, né, como eu falei, grupos de dor crônica, de hipertensos, de pacientes com doenças pulmonares, obstrutivas, que precisam melhorar ali a capacidade funcional, a força dos membros também. E a principal ferramenta, então, para o trabalho na saúde coletiva, eu diria que é a criatividade. Então, essa não é uma modalidade, né? É uma ferramenta que precisa estar em todas as modalidades. Então, hoje a gente sabe que no nosso sistema único de saúde a gente não tem tudo o que precisa, a gente não vai ter todos os equipamentos, não vai ter bozo, não vai ter bola suíça, não vai ter caneleiras, não vai ter halteres. Então, assim, em alguns casos a gente tem, mas na grande maioria a gente não tem. Então, a gente precisa de criatividade. Então, chega lá naquele ambiente, naquela unidade básica de saúde e não tem nada, só tem uma sala com algumas cadeiras. O que eu vou fazer aqui agora com essas pessoas? Então, a gente precisa utilizar da nossa criatividade. Então, essa é a ferramenta principal. E aqui eu trago alguns exemplos, né? Então, de materiais que são utilizados, que são construídos, e que eu acho muito bacana, e eu sempre incentivo muito as pessoas a divulgarem a sua criatividade, porque às vezes o que um tem, falta no outro, né? O que falta num sobra no outro, que é a criatividade. Então, a gente trabalha muito com alunos, né, essa questão da criatividade e da construção de materiais sustentáveis também, até para orientar as pessoas, as famílias, a fazerem em casa algo que tenha um baixo custo e uma grande efetividade. Então, aqui a gente tem exemplos, né, de cones, de chapéus, que podem ser construídos com EVA. Ali, uma atividade, né, para trabalhar a pinça, para trabalhar a coordenação, a concentração também, né, feito com tampinhas de garrafa e caixa de papelão. Ali, a nossa grande barra, né, com os nossos pesos, então, feito através de vidros, de amaciante, né, de sabão líquido, então, que é algo que é fácil de encontrar. Também temos ali que, né, por um grande período foi utilizado o nosso cicloergômetro, né, feito com canos de PVC. Hoje é algo que já não compensa tanto, porque eu acredito que sai ali, se a gente for pensar em valores, vai sair muito parecido com o valor de comprar um cicloergômetro pronto, né, que hoje já é um pouquinho mais baixo o custo também. Algumas outras atividades também que eu trago aqui, né, com então espaguetes com madeiras, né? Algumas atividades então que são feitas ali com balão, né? Que são feitas com tampinhas de garrafa, coisas muito fáceis e muito fáceis de fazer, né? E fáceis de conseguir também no dia a dia, né? Juntar ali e preparar com os pacientes. Até mesmo o preparo desses instrumentos já é uma forma, né, lúdica de se trabalhar com os pacientes.
E aí, então, eu trago alguns exemplos aí de fotos da internet, né, do trabalho, então, principalmente com idosos, com grupos de idosos, então, sempre estimulando a participação social, né, a interação desses indivíduos, ali com instrumentos de baixo custo. Vocês vão ver que o trabalho e com as pessoas, né, a criatividade, ela vai muito longe e ela traz grandes benefícios. Então, a gente não precisa de materiais caros, né, de materiais muito elaborados, coisas básicas como um cabo de vassoura que pode virar um bastão, né? Que pode virar uma barra, que pode virar algo muito útil ali, um balão que pode ser feito diversos exercícios, diversas atividades também. O bambolê, que é um grande aliado, gosto muito de trabalhar com o bambolê, com os cones também, com as bolinhas, né? E isso vai trazendo uma grande diversão. Então, a gente ganha força, né? Fortalecimento muscular, capacidade funcional, mobilidade e o mais importante, né, que é a diversão, que é a interação desses indivíduos que muitas vezes estão que acabam sendo, né, restritos a essa interação social e ficam mais restritos ao seu lar. Então, trabalhando dentro dos grupos, a gente tem esse outro fator que é muito positivo. E era isso, agradeço a atenção de todos. Esse é meu e-mail institucional para tirar dúvidas. Muito obrigada.